Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então a parte 2 de uma série de 4 vídeos sobre o livro do Daron Acemoglu e do James Robinson, Por que as Nações Fracassam. Aqui eu vou falar sobre a chamada hipótese geográfica, os aspectos culturais e também a chamada teoria da ignorância. Tá? A hipótese geográfica ela foi levantada principalmente pelo Jared Diamond, né, no livro Germes e Aço. Né, ele atribui as diferenças de desenvolvimento econômico dos países para uma questão geográfica. Tá? Agora, esse livro aqui do Acemoglu está dizendo que essa explicação não consegue explicar as razões da desigualdade em todos os casos. Tá? As Américas tiveram contato com a tecnologia agrícola trazida pelos espanhóis, mas a desigualdade persistiu. Tá? Uma segunda hipótese para explicar essas diferenças é a chamada hipótese cultural. O Max Weber ele desenvolveu essa tese, né, quando ele escreveu o livro da Ética Protestante, onde ele falou que a reforma protestante ela ressignificou o valor do trabalho e assim criou as bases para o surgimento do capitalismo. Tá? Essa ética de você tentar fazer a sua riqueza aqui na terra e não no reino dos céus. Essa perspectiva trazida pelos protestantes favoreceu o crescimento do capitalismo. Né? É, o Acemoglu também não vai simpatizar com essa ideia. Tá? Muitos acreditam que a América Latina jamais será rica porque seus povos foram intrinsecamente colonizados por uma cultura ibérica, né? E por uma cultura católica, e esses aspectos travariam o desenvolvimento dessas nações. Né? O livro do Daron Acemoglu desfaz isso. Não, isso não é determinante. Isso não é determinante para compreender essas desigualdades. Né? Então, a África ela não foi, teve problemas de desenvolvimento econômico por causa da cultura africana, tá? Nem pela incapacidade dos africanos de agir no seu próprio interesse. Não foi esse o problema. O rei, ele não tinha, ele dá um exemplo, o rei não tinha incentivos para adotar um arado em larga escala, nem para priorizar a maior produtividade agrícola. Por quê? Porque a exportação de escravos era muito mais lucrativa. Então você tinha uma instituição lá na África que mobilizava toda a economia em função da exportação de escravos. Então não havia esse interesse em conseguir ganhos de produtividade. Isso vai ficar muito próximo da tese do Moses Finley, que ele fala a mesma coisa lá da Grécia. Então, isso, na verdade, esse subdesenvolvimento, ele foi o resultado de uma longa série de instituições que minaram os direitos humanos e o direito de propriedade na África, em benefício de uma elite corrupta e pequena. A possibilidade de ser capturado e vendido como escravo certamente influenciou, do ponto de vista histórico, o grau de confiança que os africanos sentem pelos outros. Então, ele dá um exemplo lá da Somália, né? Em que os cidadãos lá da Somália resistiram ao uso da escrita, isso em 1970. Resistiram, por quê? Porque eles acreditavam que se você adotasse a escrita, isso iria ser usado para controlar os recursos, permitindo que o Estado reivindicasse sua propriedade, o que era seu. Então havia o receio também que isso levasse a cobrar mais impostos. Então os governados eles temiam o modo como isso ia ser usado pelos governantes e viam a ausência de escrita como positiva para manter o seu domínio precário sobre o poder. Então essa inovação para as instituições que estavam ali montadas, ela não favorecia, porque isso ia acabar ameaçando o poder de quem estava governando. Então, eles
acabaram travando o desenvolvimento ali da escrita. Outro aspecto que contribuiu para a África ter problemas de desenvolvimento é a falta de uma centralização política. Muitas facções, muitos grupos disputando o poder, e isso gerou guerras e problemas de segurança jurídica da questão mais básica, é o direito de propriedade. Então, tudo isso contribuiu para que se gerasse poucos incentivos para investimento em tecnologias que aumentasse a produtividade. Então, do século XIX ao início do século XX, enquanto o processo de industrialização ocorria em outras partes do mundo, a Somália lutava para continuar viva e seu atraso tecnológico cada vez mais arraigado. Sobre a tese do Weber, né? Ele diz o seguinte, o Daron Acemoglu: embora possa ser verdade que os países predominantemente protestantes, como Holanda e Inglaterra, tenham sido os primeiros casos de êxito econômico na época moderna, não está muito comprovada essa relação entre religião e sucesso econômico. A França, por exemplo, ela é um país majoritariamente católico e ela rapidamente copiou os modelos da Inglaterra e da Holanda. Tá? A Itália é outro país que também é tão próspero quanto qualquer outra uma dessas nações. Então, não há uma relação assim tão direta. Outra teoria que ele vai abordar também, fazer uma crítica também, é a chamada hipótese da ignorância, que afirma que a desigualdade mundial existe porque os governantes e a sociedade em geral não sabem fazer como os países pobres enriqueçam. Então essa ideia é sustentada por economistas como Lionel Robbins. Ele dizia o seguinte: a economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre os fins e meios escassos, que têm usos alternativos. Então, a hipótese da ignorância afirma que os países pobres são pobres porque têm muitas falhas de mercado, e os economistas e responsáveis pelas políticas públicas não souberam dar os melhores conselhos, né? Então, foi por ignorância, não foi algo proposital. Assim, quem estava no poder não tomou as medidas mais adequadas, mas não foi porque ele quisesse, por outra razão, foi por ignorância. O Daron Acemoglu diz que não, essas medidas erradas foram tomadas para perpetuar uma elite que estava no poder. Não é ao acaso, não é ignorância. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele está querendo perpetuar o poder dele, porque ele vê aquilo como uma ameaça. Aí, novamente, ele volta a divergência entre Estados Unidos e México. Então, atribuir essa disparidade à ignorância dos líderes é pouco plausível. Não foram as diferenças de conhecimento nem as intenções entre John Smith, colonizador lá da Inglaterra, e o Cortés, lá o espanhol, que plantaram as sementes da divergência durante o período colonial. Foram as diferenças nos limites institucionais, tá? Impostos por esses governantes. O principal obstáculo para a adoção de políticas que reduzam as falhas de mercado e incentivam o crescimento econômico não é a ignorância dos políticos, mas os incentivos e os limites com que eles se deparam e se originam das instituições políticas da sua sociedade. A maior parte dos economistas e dos formuladores de políticas públicas se concentrou em acertar o caminho, né? Quando, na verdade, o que realmente se faz necessário é compreender o porquê os países pobres seguem o caminho errado. Quer dizer, veja, você está partindo do princípio que você vem, você está usando essa medida aqui, está errada, não é assim que se faz. Aí vem alguém de fora e começa a ditar uma regra aqui do que, dá um conselho aqui do que você pode fazer. Essa estratégia está errada. Por quê? Porque esse cara que está seguindo o caminho errado, ele não está seguindo por burrice. Ele está seguindo porque ele quer perpetuar os privilégios do grupo dele. Então, escolher o caminho errado pouco tem a ver com ignorância ou cultura.
eles escolhem o caminho errado, não por ignorância, mas é de propósito. Então, veja, partindo desse princípio, não adianta alguém vir de fora tentar, entendeu? Ensinar alguma coisa para esse cara aqui, porque não vai. O desastre econômico da Coreia do Norte, que levou milhões e fome, é marcante. Nem a cultura, nem a geografia, nem a ignorância podem explicar o que aconteceu lá. Entre a diferença da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tem uma imagem que ele mostra no livro, que é a Coreia de noite, e você vê a Coreia do Sul toda iluminada à noite e a Coreia do Norte toda apagada. É um contraste gritante. Onde está a diferença? Está nas instituições. O contraste entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, ou entre os Estados Unidos e a América Latina, ilustra um princípio geral. As instituições econômicas inclusivas alimentam a atividade econômica, o crescimento, a produtividade e a prosperidade. Então, veja, esse vai ser um ponto-chave do livro. Instituições econômicas inclusivas. Quando você vai na rua, vai no sinal de trânsito, e você vê um jovem que gostaria de estar na escola, mas não está, que gostaria de estar se aperfeiçoando, aprendendo, e não está, existe um problema sério aí na instituição. Então, essa que é a diferença. Ou seja, você tem uma pessoa que se destaca nos Estados Unidos, um pesquisador, ele tem todas as oportunidades para encontrar uma instituição de pesquisa, desenvolver sua pesquisa e contribuir para o país. E nesses países da América Latina isso acontece? Olha quantos talentos perdidos nesses países. Por quê? Porque as instituições não funcionam. Esse é o ponto central do livro. Então, a segurança do direito à propriedade privada, outro aspecto que o livro destaca, é central, pois apenas as pessoas que detêm esse direito estão dispostas a investir e aumentar a produtividade. Um empresário que teme que seus resultados possam ser roubados, expropriados ou tributados em excesso, terá poucos incentivos para trabalhar e menos ainda para fazer investimentos. Mas tais direitos precisam existir para a maioria das pessoas da sociedade. As instituições econômicas inclusivas também pavimentaram o caminho para dois outros mecanismos de prosperidade, a tecnologia e a educação. Está aqui central aqui a questão das patentes. Patente vai levar um país ao desenvolvimento econômico? Não. Ela é uma base. Ela tem que ter esse mecanismo de segurança para que possa crescer. Agora, só isso não é capaz de alavancar país nenhum. Isso tem que ser um fundamento para criar condições para que essa inovação surja. Há muitos Bill Gates em potencial, Albert Einstein em potencial, trabalhando como agricultores pobres e sem instrução, coagidos a fazer o que não querem, ou então convocados para um exército para lutar numa guerra tribal. E nunca terem a oportunidade de descobrir qual é a sua vocação. Esse é o problema de por que as nações fracassam. Página 105. É que ponto? É isso aqui. Por que governos ditatoriais não optam pelo caminho do desenvolvimento? Instituições econômicas que criam incentivos para o progresso econômico podem também redistribuir renda, né? Por que eles não fazem isso? Resposta: o medo da destruição criativa. É comum na raiz da oposição às instituições econômicas e políticas inclusivas. Quando o Congo se tornou independente em 1960, ficou independente. Ele reproduziu as mesmas instituições do período colonial. O Congo demonstra a relação simbiótica entre o absolutismo político e instituições econômicas que empoderam e enriquecem poucos em detrimento de muitos. Você trocou um ditador por outro. Apesar de instituições extrativistas poderem gerar algum crescimento, então ele dá esse contraste. Instituições extrativistas são aquelas que perpetuam uma elite, um grupo lá no poder, e instituições que favorecem esse crescimento, esse empreendimento. Então, apesar das instituições extrativistas poderem gerar algum crescimento, ou seja, ditadura pode gerar crescimento econômico? Pode. Agora, elas não costumam produzir um crescimento econômico sustentável.
E com certeza não um tipo de crescimento acompanhado pela destruição criativa. Quando tanto as instituições políticas quanto as econômicas são extrativistas, não há incentivos para que se promova a mudança tecnológica. Mesmo quando os soviéticos conseguiram um crescimento econômico acelerado, houve pouca mudança tecnológica da maior parte da economia. Embora, ao injetar recursos maciços nas Forças Armadas, o governo tenha sido capaz de desenvolver tecnologias militares e até mesmo se colocar à frente dos Estados Unidos na corrida nuclear e espacial. A União Soviética se desenvolveu com Stalin. Stalin foi um ditador. Se desenvolveu? Sim, claro, se desenvolveu. Ela chegou a criar uma nação que competiu de igual para igual ali com os Estados Unidos, militarmente. Né? Criou um desenvolvimento, com certeza. Mas criou instituições inclusivas? Não. Não. Quem se opunha ao regime era morto. Então, esse tipo de crescimento, ele acaba levando problemas com a inovação tecnológica. Não acaba acontecendo. Ela não se dissemina. E não gera um crescimento sustentável. O que se ocorre, na maioria das vezes, é um fim abrupto desses sistemas. Então é isso. Muito obrigado, então.